Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com as pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos nele." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora daquela região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele realiza o sinal de libertação daquele homem. Diz o evangelista que aquele homem vivia oprimido pelo espírito impuro, e ele vivia numa situação tão difícil, de tanta opressão pela sociedade, que ele vivia no cemitério, no meio dos túmulos, junto dos mortos, simbolizando que aquele homem estava morto para a sociedade, e a sociedade não queria mais a presença daquele homem no meio deles. Por isso, então, Jesus ele faz questão de libertar aquele homem daquele espírito impuro, que a opressão maior era esse preconceito daquela sociedade, daquele povo para com aquele homem, que fazia com que ele se tornasse dessa forma, como que um impuro também. Por isso Jesus é o libertador, é o salvador, e ele vem então libertar toda a situação de opressão que porventura nós possamos passar e que as pessoas estejam passando nos dias de hoje. Peçamos então a Jesus que venha nos libertar de tudo aquilo que são sentimentos, desejos de opressão. Talvez nós também queremos oprimir as pessoas e o nosso desejo de opressão para com o outro é tão grande que às vezes nós nos acomodamos também como aquelas pessoas que viam aquele homem no meio do túmulo, no meio dos mortos, e achavam aquilo normal. Achavam estranho se aquele homem saísse daqueles túmulos, saísse daquela região. Mas Jesus veio mostrar o contrário, que todo ser humano é filho de Deus, é amado por Deus e que deve ser liberto de toda a situação de opressão que a sociedade, que nós muitas vezes colocamos sobre as pessoas. Sejamos também libertador, pois Cristo é este libertador que vem nos trazer a paz e a esperança. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.